dia, pessoal, tudo bem? Uma região aqui com a internet não tão boa. Acabei de deixar meus filhos na escola aqui e decidi abrir uma live hoje de manhã para poder compartilhar algo poderoso com vocês. Enquanto eu volto aqui para casa, a gente vai falando, chegar em casa eu finalizo. Mas fica na live aí para você poder, se você está buscando de paz, de alegria, de realização, então fica aí desde o início até o final para você poder extrair o máximo. Bom, agora a internet agora não vai falhar mais não. A gente vai estar numa região aqui que vai estar tranquila para poder compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um joia aí com... Se o som tá bom. Se o som estiver bom, dá um ok aí. Você que é aluno de jornada interna, compartilha no grupo lá a live, por favor. Você que puder, e tá no grupo lá do jornada interna, manda lá no grupo que você tá. Fechou? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o potencial que você tem, como que você pode usá-lo, como que você pode poder potencializá-lo ainda mais, né? Em questão de algo que você tem de internamente, enxergar o seu potencial da maneira correta de usar, para que você não fique sobrecarregado, perdido, com dificuldades aí, sem poder viver o que realmente você nasceu para viver. E uma das coisas que eu quero falar é o seguinte para vocês: a verdadeira paz, né, que excede todo entendimento, a verdadeira alegria, ela tá ligada em algo que eu acredito, tá? Em algo que eu tenho trabalhado há alguns anos na minha vida, que é a união com Deus e a perda total do ego, tá? É totalmente diferente da psicologia moderna, né? Que dá para até entender que faz sentido você ter paz e alegria quando você faz a união do homem com a mente invisível. Não pense em nada, medite, e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é esse que vai te direcionar naquele dia. Deixa eu te falar, isso tem a ver com ego. Se você deseja crescer em Deus, você precisa entender isso, que a verdadeira paz e alegria, ela está na união com Deus e a perda total do ego. O seu ego tem que ser anulado e você precisa ter uma vida com Deus para que você possa viver intensamente aquilo que Ele tem para você. Os resultados é apenas consequência. Ou você vai buscar as suas habilidades, as suas técnicas. Bom dia, lindão. Ou você vai buscar a sua... buscar técnica, buscar algumas informações, buscar aquilo que de fato possa trazer um crescimento para você na área que você atua. Não tô falando disso, tá? Estou falando se você quer avançar. Se você deseja avançar, o caminho é esse. Esse é um caminho, tá? Para você crescer espiritualmente e transformar a sua alma. É assim como eu falo na maioria das lives e no jornada interna, nas mentorias: desenvolvimento espiritual e transformação da alma. Relacionamento com Deus e transformação da alma. União com Deus e diminuição do ego. Então, se você deseja avançar, esse é o caminho. Você quer acessar uma paz que excede todo entendimento? Você quer desfrutar de uma alegria diariamente? União com Deus e perda total do ego. Nada contra as pessoas que meditam, tá? Mas você que está em Deus, você não precisa meditar, a não ser meditar na palavra, que é ler, né? Meditar da palavra é ler, não é meditar, ficar ali com os olhos fechados, sem pensar nada. Que isso é meditar em Deus. Porque assim, se você for meditar em Deus, por que você não precisa meditar em Deus? Porque você está nele.
Então eu não preciso meditar naquele que eu estou, eu apenas desfruto daquele que eu tenho. Então é uma diferença gigantesca entre a união com Deus e a diminuição do ego, né, a perda total do ego, do que a união do homem com a mente invisível. Então quando você tira um tempo de meditação para não pensar em nada, e para quando vir um pensamento positivo, aquilo guiar a sua vida, você está alimentando o seu ego, você não está em união com Deus. Isso é a psicologia moderna. Eu falei, nada contra, pode ajudar? Pode ajudar. Mas se você quer crescer em Deus, você tem que sair desse engano. Isso é o engano. É o homem no centro buscando as suas próprias vontades, alimentando os seus próprios pensamentos e achando que esses pensamentos são de Deus, porque eles são bons. E nem tudo que é bom é de Deus. Assim como a árvore do conhecimento, ela não era má, ela era conhecimento do bem e do mal na criação de tudo. Mas lá existe a árvore da vida. E na árvore da vida é isso. É quando nós temos essa união com Deus, construímos essa unidade com Deus. E por depender dessa vida, nós eliminamos, perdemos o nosso ego. Então se você deseja avançar, esse é um caminho. Bom dia, Flávia. Esse é o caminho. É a união do homem, a união com Deus e a perda total do ego. Então não confunda as coisas. São muitos ensinos que tem por aí. Então, ensinos bons que aparentemente não me afetam em nada. Mas eu quero te falar algo. Nada é neutro. Nada é neutro. Quando você entra por uma linha que só porque é bom você acha que é de Deus, talvez você está no engano. Assim como eu falei, a árvore do conhecimento, ela era do bem e do mal. Eva, ela não foi enganada pelo que era a parte ruim do fruto, mas sim pela parte boa. Lá em Gênesis, no Gênesis 1, no início ali, não sei se está em Gênesis 1 ou Gênesis 2, mas está num desses dois capítulos. Mas quando Eva, ela viu o fruto, ela olhou para o fruto e ela viu que era bom, agradável aos olhos e bom ao paladar. Então quer dizer que ela foi tomada pela parte boa do fruto. E quando eu ando por um caminho dos meus pensamentos positivos, dos meus pensamentos bons, na alimentação do meu ego, eu vou por um caminho de independência. Então eu vou ao contrário. Não é porque eu estou com um pensamento positivo e que está dando certo que eu estou no caminho que Deus tem para mim. As pessoas acham que viver para Deus é seguir coisas boas, é enxergar coisas boas, é fazer o bem. Porque quando está ligado ao bem, está ligado a Deus. É isso que as pessoas pensam. E quando está ligado ao mal, está ligado ao diabo. Mas se você quer acessar uma paz que excede todo entendimento e desfrutar de uma alegria diária, o caminho é esse: unidade com Deus e perda total do ego. Então, quando eu perco meu ego, estou perdendo o meu ego, eu consigo acessar essa paz que excede todo entendimento, porque eu estou eliminando ele, e desfrutar de uma alegria que não depende de coisas para mim poder viver. Agora o pensamento positivo, você está ali, pensando algo. E quando você não conquistar, é aquilo que te norteia o seu dia, a sua vida. É aquilo que te direciona. E quando você não alcança, você fica mal. Então, em outras palavras, você está sendo conduzido por aquilo que você pode alcançar. E você está infeliz por aquilo que você não alcança. Então o que adianta eu trabalhar essa linha de pensamento, essa linha de mentalidade, sendo que isso não preenche o meu propósito existencial? Quando eu vou por esse caminho, eu estou anulando a minha identidade. Quando eu sigo esse caminho, eu estou anulando quem eu sou.
Quando eu sigo por esse caminho, eu estou dizendo, eu sou guiado por coisas e não por Deus. Então assim, quando eu sigo esse caminho, eu vou pela linha da independência. E uma coisa que você tem que entender: aqueles que não dependem de Deus e dependem de si mesmo, esse caminho é um caminho de morte, não é um caminho de vida. A vida está ligada a Deus e não a mim. A vida não está ligada às coisas que eu realizo. A vida está ligada a Deus, independente das coisas que eu realizo. Então, se eu tenho vida quando estou realizando, então quer dizer que a minha vida é movida por algo que eu realizei, ou por algo que eu alcancei. Então eu decidi abrir essa live para você nessa manhã para te falar isso, para que você entenda o potencial que você tem, enxergue quem você é, mas para que você possa crescer e avançar, é nessa dependência, é na unidade com Deus e na perda total do ego. Unidade com Deus e perda total do ego. Quanto mais você eliminar seu ego e mais você depender de Deus, através do relacionamento, através da leitura da palavra, através da busca, mais você cresce. As pessoas passam pela jornada interna, e eu sei que a maioria que está aqui é aluno de jornada interna. Você que passou pela jornada interna, é isso. É uma linha de desconstrução total naquilo que de fato você alimentava, seja pelo pensamento positivo, seja pelos objetivos, pelos sonhos, pelas metas, tudo aquilo que sugava a sua alma para te trazer um benefício, só que não trazia um benefício porque nada estava bom, sempre faltava algo, sempre estava distante daquilo que realmente você precisava. E depois que você passa pela imersão e entra aquele processo de desconstrução e passa pelo processo de ativação, todo o processo ali de desbloqueio emocional, de mudança de mentalidade, de quebra de crenças limitantes, e você realmente enxerga, é isso, é a eliminação total do ego e a unidade com Deus, que te faz ter essa paz que excede todo entendimento e essa alegria que estava perdida por qual motivo? Porque ela estava sendo alimentada por um ego que estava aflorado, por uma busca insaciável por coisas, por falta de perdão, por falta de posicionamento. E dentro de tudo isso, esse processo que você estava caminhando, isso te fez você distanciar da verdadeira paz e da verdadeira alegria. Tô chegando aqui em casa, aqui eu já vou ler já as perguntas aí, se mandou, e a gente vai continuar. Então eu quero te falar algo. Identifique por qual caminho você está andando. Volto a falar, nada contra a meditação, tá? Mas vai totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, ou daquilo que podemos ser em Deus. Não, é uma arma muito perigosa o pensamento positivo. Igual eu falei, eu não preciso ter pensamento positivo. Eu preciso se relacionar com Deus. Mas quando eu estou em Deus, para que eu preciso ter pensamento positivo? Se eu sou um com Ele. Então eu não sei quem eu sou nele para buscar ter um pensamento positivo. Então o problema está eu enxergar quem eu sou. Para que ter um pensamento positivo se eu sou tudo aquilo que Ele diz que eu sou? Então a psicologia moderna, diante dessa verdade, ela se perde, não tem efeito. Então nada, igual eu falei, nada contra a psicologia, tá? Moderna aí,
contra a meditação, pensamento positivo. Mas eu estou te trazendo algo muito mais profundo. Algo muito mais profundo. Então dentro disso, você pode ver o distanciamento que você está dentro de algo que você tem. O problema do cristão é esse: tem tudo em Deus, mas procura algo fora que não tem necessidade para poder preencher algo que o ego dele está sendo alimentado, o pensamento positivo dele está desejando, o que ele quer, que ele busca, e quando não encontra, ele fica mal. E isso é o quê? Uma desconfiguração de identidade. Desconfiguração de identidade, porque quem tem uma identidade ativada não fica sendo conduzido por coisas realizadas, ou fica mal por coisas que não realizou. Tudo se define no nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Então quando eu tenho uma vida com Deus, muda totalmente. Só que o problema é que as pessoas têm uma vida com Deus religiosa. E dependendo desse relacionamento com Deus, baseado na religião que a pessoa faz parte, ela também está sendo distanciada. Porque o nosso relacionamento com Deus não é religioso. Não é seguir uma linha religiosa, uma forma de orar, uma forma de ler, ensinada por alguém, por um líder religioso. A minha vida espiritual, ela não pode ser terceirizada. Ela não pode ser conduzida, entregue para outras pessoas. A minha vida espiritual, ela precisa ser desenvolvida por mim, não por outro. Então, quando eu desenvolvo a minha vida espiritual dependendo daquele que me ama, eu cresço. Agora, quando eu desenvolvo a minha vida espiritual terceirizando para aquele que eu ouço, eu não cresço. Eu fico preso no ensino e não nas experiências que eu mesmo posso ter em Deus. Então, voltando no que eu estava falando para você, para a gente chegar, que está finalizando a live, entenda algo. Falei desde o início da live: a paz que excede todo entendimento humano e a verdadeira alegria, ela está ligada quando eu estou em unidade com Deus e quando o meu ego, ele é eliminado. Então, você quer crescer? A união de Deus com a eliminação total do ego. Dentro disso, dentro desse relacionamento, você vai começar a enxergar aquilo que Deus tem para você e não aquilo que realmente você quer. O problema, a gente ouve muito, né? Você tem que viver ou fazer aquilo que faz sentido para você. Isso é uma alimentação de um pensamento positivo. Isso é uma alimentação para a alma. Se faz sentido para mim, eu faço. Então quer dizer, eu estou seguindo aquilo que faz sentido para mim. Tome muito cuidado, porque o que faz sentido para você talvez não faz sentido para Deus. Não é porque faz sentido para mim que é de Deus. Tantas coisas que fez sentido para nós e a gente se quebrou, né? Quebrou a cara aí no decorrer da vida, no passado, não fazia sentido. E por quê? Será realmente que era para mim ver aquilo? Eu tive que quebrar a cara para depois entender o que Deus tinha para mim. Então é outro ensino que deve ser questionado. Então, se eu vivo buscando o que faz sentido, então eu sou conduzido por aquilo que faz sentido e não por aquilo que Deus tem para mim. Então, o que você deveria fazer? Viver e buscar o que faz sentido de Deus para você. Não o que faz sentido para você, mas o que Deus tem para você. E dentro desse sentido do que Deus tem para você, você vai avançar. Só que as pessoas confundem quando fala de Deus com a religião que serve. Mas Deus é muito maior do que qualquer religião. Religião é algo feito pelos homens e não criada por Deus. Então a religião foi criada para fazer sentido para aquele grupo que se reúne.
Então, quando você está em uma religião, vocês estão vivendo uma religião que faz sentido para você. Mas te falando aqui, Deus não criou nenhuma religião. Quem criou a religião foi os homens. Por que criaram? Porque fez sentido para eles. E hoje, por que você faz parte? Nada contra você faz parte, tá? Não tem problema nenhum. Só não seja conduzido pela religião. E hoje você faz parte porque faz sentido para você. Hoje você e eu fazemos tantas coisas, talvez, que faz sentido para nós. Enquanto eu não depender de Deus para enxergar o que faz sentido para Ele, eu vou continuar perdido, vivendo o que faz sentido para mim. E com isso eu não avanço. Então, se você deseja avançar, perda total de ego. Abra mão desse sentido, desses pensamentos positivos. Pensamento positivo pode até te dar resultado, pode até te dar dinheiro. Eu tenho um conhecimento, eu estudo há alguns anos já. Tenho várias formações, eu entendo bem de PNL, entendo bem sobre meditação, eu tenho conhecimento sobre a psicologia moderna, eu tenho conhecimento daquilo que hoje é ensinado no mercado, pelos grandes players, né, e muitos aí que estão no mercado. Nada contra, mas eu estou te trazendo algo muito mais profundo que você deveria enxergar, que as coisas superficiais, ela pode atrapalhar aquilo de profundo que você tem. Não existe nada mais profundo do que uma vida com Deus, do que uma vida ativada no Espírito e uma alma transformada que depende dessa vida. O problema é que nós somos conduzidos emocionalmente por tudo e por todos, pelos pensamentos positivos, pelo aquilo que faz sentido, pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias. E dentro disso, eu não acesso aquilo que Deus tem para mim. Volto a falar, você que entrou na live agora. Entenda algo, a grande diferença entre o pensamento positivo e uma dependência de Deus. Nem tudo que é positivo é de Deus. Deus não é positivo e nem negativo. Você tem que entender isso. Deus é Deus. Não coloque Ele numa caixa. Porque senão você vai ser guiado por aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E se aquilo que é bom eu sou guiado, então quer dizer que aquilo que é bom que eu sou guiado é de Deus. E às vezes, e eu te falo aqui, nem tudo que é bom, novamente, é de Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Você tem um potencial aí dentro, que você pode crescer poderosamente em todas as áreas. E esse potencial está ligado à vida de Deus. Aquilo que Deus tem para você aí dentro. Esse potencial está ligado a essa vida. E essa vida está aí dentro e você precisa enxergar. E quanto mais você enxergar, mais você vai avançar. Enquanto menos você enxergar, menos você vai avançar. Quando você é conduzido pelas coisas que você está vendo externa e deixa de enxergar aquilo que você tem aí dentro, você atrapalha o seu desenvolvimento. E é isso que acontece no Jornada Interna. O problema é que as pessoas chegam no Jornada, ela está olhando só as coisas fora. Mas por isso que chama Jornada Interna. Você vai olhar para as coisas de dentro. E quando você olha para as coisas de dentro, as coisas de fora já não faz mais sentido. Já não te toma tanto. Já não vai te sobrecarregar tanto. Porque você deixou de olhar o que é passageiro, momentâneo e transitório para enxergar algo poderoso interno que você tem que talvez você nunca viu. É nessa dependência de Deus que faz eu enxergar. Não é voltar para mim mesmo. Não é o homem no centro. Não é eu, Alain Bonfim, sendo eu, o Deus de mim mesmo, olhando para mim mesmo e fazendo tudo o que eu desejo conforme eu penso e conforme eu enxergo. Muito cuidado, viu? Não confunda o número 666 com o número do diabo. Porque o número 66 é o homem no centro, sendo Deus de si mesmo e vivendo a sua própria vida na independência de Deus. As pessoas pegam contextos bíblicos e porque outros estão ensinando e sem questionar, faz daquele ensino uma verdade.
e distancia totalmente daquilo que Deus tem para você. Então essa manhã eu queria deixar essa palavra para você. Eu queria saber de você, a partir de agora, a partir de hoje, pela manhã, todos os dias pela manhã, às 7h17, eu vou fazer uma live aqui de 30 minutos, 40 minutos. Eu queria saber se você vai estar comigo. Se você for estar comigo, convidar alguns amigos, porque toda manhã eu vou trazer um alimento para você poder crescer, avançar, romper, segunda a sexta. Então de segunda a sexta nós vamos estar juntos, para poder falar daquilo que realmente edifica, para trazer luz, aquilo que realmente você precisa, para poder potencializar realmente aquilo que você tem. Então coloca aí, eu vou estar junto. Segunda a sexta, ao horário das 7h17. Tá? 7h17. E nós vamos ter esses 30 minutos, esses 40 minutos pela manhã, para poder enxergar o nosso potencial que somos em Deus, para poder avançar de uma forma poderosa. É isso, fechou? Eu quero só finalizar falando o seguinte: vamos estar juntos. Amanhã você prepara um caderno, se você puder, né, para você anotar as coisas que nós vamos falar. Eu vou trazer uma profundidade na parte de inteligência espiritual. Eu vou trazer uma profundidade na parte de inteligência emocional. Mostrar essas diferenças que existem, né, na psicologia moderna com a vida com Deus. Então, as coisas elas são muito sutis. Coisas muito sutis que podem nos atrapalhar de avançar em Deus. E a maneira que o diabo faz para que as pessoas achem que estão vivendo para Deus, ou enxerguem que estão cumprindo o seu propósito, sendo sutil. O diabo não vai vir assustando: oh, isso aqui é o mal, está o mal. A árvore do conhecimento, volto a falar, era do bem e do mal. Então ele age com coisas boas, entre aspas, para afetar a verdadeira vida que está em Cristo, para que você não acesse, para que eu não acesse. E se você não sabe, o diabo ele só pode agir na alma do homem. Ele não age no espírito. E quando ele age na alma, ele vai fazer que seu ego seja alimentado. Ele vai fazer que, quando ele age na minha mente, ele vai fazer que aquele pensamento seja alimentado. E conforme eu não consigo vencer esse pensamento que foi gerado, eu sou conduzido por ele. Então, esses são os dardos inflamados que o diabo manda na mente, porque ele age na alma, não age no espírito. Né? Talvez você nunca ouviu isso e acha que alma e espírito é a mesma coisa, mas a vida espiritual é uma coisa, a vida emocional é outra, a vida física é outra. Por mais que as três estão ligadas, mas elas precisam ser trabalhadas de forma diferente. Então, quando vem um pensamento, eu tenho que entender quem eu sou. Quando que eu alimento esse pensamento? Quando eu fico falando dele. Então, se eu fico falando desse pensamento o tempo todo, esse pensamento que vai me conduzir. Seja ele bom ou ruim. Aí é onde eu volto. Quando é um pensamento bom e eu fico alimentando ele o tempo todo, cadê a minha dependência de Deus? Então, quem está conduzindo é o meu pensamento. Então, quer dizer que eu estou sendo conduzido por aquilo que é bom, não por aquilo que Deus tem para mim. Estou sendo conduzido por aquilo que é bom. Aquilo que é bom é totalmente distante daquilo que Deus tem para mim. Não é porque é bom, porque é de Deus. Talvez isso que é bom está me afastando de Deus, de enxergar o meu propósito existencial. O problema da vida, né, da religiosidade é isso. Tudo que é bom é de Deus. Mas quando eu dependo de Deus, eu vejo que nem tudo que é bom é de Deus. E isso que é bom, que alimenta o meu ego, que satisfaz a minha alma, que me traz um prazer, me distancia de um propósito que Deus tem para mim. Um propósito existencial, de enxergar quem eu sou, né? A minha essência. Então, por isso que para vocês que fizeram jornada interna, é aquilo, é algo verdadeiro, genuíno, poderoso. Por que não tem técnicas? Por que a gente não entra num... vamos passar aqui umas técnicas para você. Não, pode até ter, mas são pequenas.
Mas essas técnicas, se ela não tem uma ligação com aquilo que eu sou no meu espírito, nada muda. É algo que possa mudar a minha alma. Por um momento, se eu não trabalhar a vida espiritual, nada muda. E se eu não falar para você daqui de uma forma clara, bom dia, tamo junto. Se eu não falar de uma forma clara para você aqui, enxergar realmente aquilo que você tem, as coisas superficiais vão te tomando. Então por isso que o jornada interna não existe nenhum treinamento que possa chegar próximo. Nenhum. Tem gente que já fez 50 treinamentos, quando passa em jornada fala, meu Deus do céu, nunca vivi isso. Nada contra os outros treinamentos, pode fazer tudo. E vai te ajudar. E o dia que você quiser fazer jornada, você faz. Também se não quiser, não faça. Mas não tem nada igual, porque nós trabalhamos uma parte onde eliminação total do ego, desconstrução total emocional, arrancar tudo aquilo que te paralisa, e o que te conduz é tudo aquilo que foi programado na sua alma. E tudo aquilo que foi programado na sua alma foi coisas boas e coisas ruins. E não é só porque são coisas boas que realmente é aquilo que Deus tem para você. E às vezes essas coisas boas estão afetando ainda mais a sua vida. Ah, não, então a gente tem que ver como. Volto a falar no início da live. A união com Deus e a perda total do ego. Não seja movido pela psicologia moderna. A união do homem com a mente invisível. Tome muito cuidado com todos os ensinos. Os ensinos estão aí. Muitas pessoas ensinando coisas que aprenderam, e talvez esse ensino, elas estão presas a esse ensino, não tem transformado a vida delas, pelo contrário, tem trazido um resultado momentâneo, passageiro e transitório. Não é porque tem resultado, mora em uma casa, em um condomínio fechado, ou anda em um carro de luxo, ou vive muito bem, baseado nesses resultados, quer dizer que eu estou dentro do centro da vontade de Deus. Não. O centro da vontade de Deus é muito mais do que essas coisas momentâneas, passageiras e transitórias. Quando eu tenho um resultado, ele é consequência daquilo que Deus tem para mim. Mas quando eu tenho um resultado de uma forma saudável, tá? Mas quando eu tenho um resultado baseado no meu esforço, baseado na minha mentalidade, baseado naquilo que eu desejo, acaba alimentando cada vez a minha alma. E quando isso voltar, vai se tornar difícil de permanecer de pé. Porque eu sou conduzido pelo que eu tenho, ao invés de ser conduzido por aquilo que eu sou. Esse é o caminho. União com Deus e perda total do ego. Como saber se estou no caminho do ego? Como saber que estou no caminho do ego? É só perceber. É só enxergar, irmão, o que está direcionando a sua vida. Se é o Senhor ou se são as coisas. Para mim andar nesse carro que eu ando, tem uma BMW 550i, série 5. Esse é o carro que eu tô aqui. A esposa tem um carro dela. Para mim andar nesse carro ou andar qualquer outro carro, nada muda. Já tive outros carros, já tive Porsche, já tive vários carros. Já tive Land Rover. Mas para mim nada muda. O que me conduz não é o carro. O que me conduz não são a casa que eu moro, em um condomínio fechado. O que me conduz não é o dinheiro que eu ganho. Não é a empresa que eu abro. Estou abrindo outra empresa. Não é isso. Então, como saber que estou no caminho do ego? Quando as coisas te conduzem. O carro que você tem, a empresa que você está abrindo, o dinheiro que você ganha. Se isso te conduz, direciona a sua vida, é o norte da sua vida, isso é um caminho de alimentação do ego. Agora, para mim isso é bom? É bom. Mas se não tivesse, seria bom do mesmo jeito. Não estou falando que você não deva crescer, você deve crescer. Mas não é o crescimento que tem que te conduzir, é aquilo que você é em Deus. Então quando que eu sei que eu estou no caminho do ego? Quando eu quero realizar algo a toda a minha força, com toda a minha intensidade, o que for necessário for feito, eu vou fazer para conquistar isso.
Então esse é o caminho do ego. Eu preciso melhorar meu casamento, eu preciso isso. Caminho do ego. Estou olhando para fora. Quando saber que estou no caminho do ego? É quando eu estou olhando para fora. Buscando as coisas de fora. Não, mas são coisas boas, melhoria no casamento, criação dos filhos, ter resultado financeiro, avançar, crescer. Coisas de fora. Porque toda transformação e tudo que eu preciso está dentro de mim, não está fora. Quando eu exijo que o outro mude, é que existe um ego dentro de mim, mostrando que eu sou melhor do que ele. Quando eu exijo que o outro mude, é que existe um ego aflorado dentro de mim, mostrando que eu sou melhor do que ele. Quando você tem a união com Deus, né? União com Deus e perda total do ego, você não vai se achar melhor que ninguém. Em Deus, eu sou o melhor. Em Deus. No que eu faço em Deus, eu sou o melhor. Em Deus, em tudo que eu estou envolvido, eu sou o melhor. É diferente. Se achar o melhor em Deus. Não em mim mesmo. Não sou melhor que você em mim mesmo. Ou não, eu sou melhor em você no que eu faço. Não. Em Deus, em tudo que eu faço, eu sou o melhor. Porque eu dou o meu melhor para Ele. Eu enxergo que Ele é o meu melhor. Eu enxergo que tudo que eu tenho é Ele. E dentro disso, eu consigo avançar. É dentro desse melhor que eu consigo me enxergar para não ser tomado pelo melhor dessas coisas passageiras, momentâneas e transitórias. Por isso nada muda. Ter ou não ter. Morar ou não morar. Ganhar ou não ganhar. Realizar ou não realizar. E você tem que entender que Deus gera em nós tanto querer como realizar. Então, se Ele gerou em mim o querer, Ele vai gerar o realizar. Eu não decidi morar em um condomínio aqui em Alphaville. Foi Ele que gerou em mim o querer. Eu falei, se foi o Senhor que gerou, não tenho dúvida, vai realizar. Então, quando gera aqui dentro, eu sei, Deus vai fazer. Não tem como. Não tem como ser diferente. As circunstâncias, elas não têm como impedir daquilo que Deus... O querer que Deus gerou aqui dentro. E eu continuo olhando para aquele querer, porque foi Ele que gerou. E se Ele gerou, Ele vai realizar. Agora, quando eu fico olhando para as coisas de fora, eu fico cansado, mal, tudo, porque eu esqueci daquilo que Ele gerou aqui dentro. Perdido com as coisas de fora que estão conduzindo a minha vida. E com isso, eu não avanço, porque eu estou abrindo mão daquilo que está aqui dentro, para ficar com aquilo que está lá fora. Por isso que todos os ensinos, eles devem ser questionados. Inclusive o meu. Todo ensino deve ser questionado, para que você possa enxergar o que Deus tem para você. Todo ensino tem que ser questionado, para enxergar tudo aquilo que Deus tem para você. Hoje temos muitos professores no mercado. Todo mundo quer ensinar, mas são poucos que querem aprender. Mas aprender não é com os professores, mas é aprender com Deus. É aprender na dependência de Deus. É aprender a perder o próprio ego. É aprender a depender de Deus. É aprender a abrir mão de coisas momentâneas para poder acessar coisas eternas. O que nós perdemos no mercado é: você é o cara, você pode, você consegue, vai, faz. Muda a mentalidade, você vai chegar, você vai conquistar. Se não conquistou ainda, existe um problema. E esse problema que você tem que ser resolvido, senão vai te afetar. E é isso, pensamento positivo, acredita, você é o cara, você é a mulher, empoderados, vamos pra cima, agora grita, você consegue. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito, exato. Romanos 8:28. Quem falou isso foi Paulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo que foram chamados, segundo ao seu propósito. Romanos 8:28.
E meu propósito não tem a ver com algo emocional, meu propósito tem a ver com o meu espírito, porque o propósito não está na alma, o propósito está no espírito. Então todas as coisas externas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é o propósito Alain Bonfim, não é o propósito do meu irmão Vitor, Sidney, né, que escreveu aqui. Não é o propósito do Júnior, do Anderson, mas é o propósito de Deus. Não tem nada a ver. As pessoas confundem as coisas, falam, eu vou viver o meu propósito. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então o propósito é dele, não meu. Então quando eu estou no propósito dele, todas as coisas cooperam. Coopera para o meu bem. Pessoal, é isso. Foi muito bom estar com vocês nessa manhã. Amanhã temos lives de novo às 7h17. Deixa seu agendado aí. Amanhã eu vou trazer um outro conteúdo dentro dessa linha de profundidade espiritual e transformação da alma. De segunda a sexta às 7h17. Segunda a sexta, das 7h17 eu vou estar aqui na live com vocês e transbordando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero te ajudar naquilo que for possível para que você possa crescer e viver, assim como o Sidney escreveu, o propósito, segundo o propósito que Deus tem para você. O propósito dele. Para você viver o propósito que Deus tem para você. É dele para você, não de você para ele. Ok? Tamo junto. Deus abençoe grandemente. Você que não assistiu essa live, pegou do início, ela não vai ficar salva, mas depois a minha equipe vai colocar no canal no YouTube, tá? Essa live. Caso você queira assistir ela de novo, ela vai ficar arquivada e depois ela vai ser passada para o canal do YouTube. Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu dia. E prepara para você viver o sobrenatural de Deus. Não somente hoje, mas todos os dias. E finalizo falando aqui. Para acessar uma paz que excede todo entendimento humano. E uma alegria que você nunca acessou antes. Ou talvez você já acessou em alguns momentos. Não estão ligadas às coisas. Não está ligado ao ego. Pelo contrário. Está ligado na união com Deus. Na unidade com Deus. E na perda total do ego. Não alimente o seu ego, a sua vida, com coisas que você deseja ter. Dependa de Deus e elimine o seu ego para enxergar o que Deus tem para você. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou tirar aqui os comentários para você dar um print. E postar. Postar no seu stories e me marcar. Coloca o que você ouviu, aprendeu, o que foi bom para você nessa live lá, qualquer frase que você pegou, algo que de fato que gerou uma mudança de mentalidade, que gerou algo no seu interior, e me marca. Não só reposta a minha foto, coloca o que Deus falou com você, qual que foi a mensagem, o que queimou seu coração, o que você aprendeu nessa live. Quando você faz isso, escreve, outras pessoas vão ler, as pessoas que te seguem e as pessoas que me seguem, que eu vou repostar. Então aquele texto, aquela mensagem, aquilo que você vai escrever, algo profundo, vai gerar transformação no outro. Então escreva aquilo que está no seu coração, fechou? Tira o print aí. Tamo junto. Deus abençoe grandemente a sua vida. E até amanhã às 7h17. Traga um convidado. Seu desafio amanhã. Fala, amanhã vamos participar de uma live que vai ser transformador. E traz um amigo. Fala aí, escreve aí, eu vou trazer um amigo amanhã. Ou vou trazer 2, ou vou trazer 3. Vamos lá, escreve aí pra gente encerrar. Quero ver se você vai trazer mesmo. Escreve aí, amanhã eu e mais um estarei aqui. Ou eu e mais 2, ou eu e mais 3. Escreve aí. Ótima terça, Anderson. Bom dia, Aline. Com prosperidade e bênção, é nóis. Escreve aí, estarei na live amanhã. Eu e mais um. Só coloca eu e mais um, ou eu e mais 2. Eu e mais 3. Quantas pessoas vão estar aqui na live amanhã? Escreve aí.
Sei que são poucos, mas são 13 que está aqui na live. Desses 13, cada um trazer mais um ou mais 2, nós vamos ter um impacto e um alcance muito maior de transformação. Fechou? Gratidão, irmão. Tamo junto. Deus abençoe, viu? Sua vida. Olha lá, eu e mais um. Eu vou fazer e trazer 3 amigas. Aline, uau. Eu e mais alguns. Isso. Tamo junto, Felipe. É nós. Estaremos juntos. Estamos mais do que juntos. Fechou. Pessoal, Deus abençoe grandemente o seu dia, o seu trabalho, os seus negócios, a sua família. Em tudo que você colocar as suas mãos, a palavra do Senhor diz que onde colocar as nossas mãos vai prosperar. E onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Já prosperou. E aonde você colocar a planta dos seus pés, é seu por herança. Não precisa ter pensamento positivo, porque se você é um com Deus, eu não preciso pensar positivo para enxergar quem eu sou em Deus. Eu sou independente dos pensamentos. Agora, se os pensamentos vêm para me atrapalhar, eu tenho que eliminar, para continuar enxergando quem eu sou. Então, não precisa mentalizar quem você é. Porque se você é um com Deus, você é tudo aquilo que Deus diz a seu respeito. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tamo junto.